A Bíblia e Ellen Goldwhite, os 6.000 anos. Importante assunto que deve ser dado o devido som correto, usar o instrumento correto da trombeta para anunciar esse evento que é de grande importância e o preparo de todos individualmente ou coletivamente para as cenas que diante de nós vão surgir e que, portanto, a igreja precisa estar preparada. A volta de Jesus é com certeza a mais acalentada profecia que a igreja espera ver se cumprir. Salmo 50, verso 3, vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Almeida Revista e Corrigida. Mateus 24, verso 30 e 31, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Observe que a volta de Jesus é a volta de Deus, é a volta do Messias, é a volta da esperança, é a volta da transformação. E, portanto, esse é um evento que os anjos estão ensaiando a música há mais de 2.000 anos, há muito tempo, e por isso não será um evento secreto, não será um evento silencioso, mas algo em que todos deverão estar atentos e ouvir. Deus espera que se dê a devida publicidade a esse evento. A questão é, quanto tempo ainda temos e o que estamos fazendo para nos prepararmos para os últimos eventos antes da volta de Jesus? E a história passada do povo de Deus prevê que no futuro o comportamento de líderes causará um profundo impacto sobre a igreja e seu necessário preparo para os eventos finais. Duas advertências muito sérias o Senhor Jesus faz-nos quando o assunto é sua iminente vinda. A primeira é não especular quanto ao dia e a hora. Isso é inútil, porque nem seres santos como os anjos não sabem. E por isso, nem em nenhum lugar da Bíblia existe essa orientação para se especular o dia e a hora da volta de Cristo. Porque o dia e a hora da volta de Jesus é um segredo de Deus. E ele só vai revelar isso momentos antes da crise se tornar insuportável para a igreja. Mateus 24, 36, o próprio Senhor Jesus disse, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Quando ele disse isso, logicamente, estava em sua humanidade, mas ao assumir sua condição divina, ele, como Deus, já sabe todas as coisas. Marcos 13, 35 e 36, vigiai, pois, disse o Senhor, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Então não devemos especular quanto ao dia e a hora da volta de Jesus, mas estarmos de uma forma ansiosas por esse evento e com a expectativa de que ele vai acontecer a qualquer momento em nosso tempo. A segunda advertência que Jesus nos faz é não permitir que um sonho há tanto tempo acalentado, como é a volta de Cristo, venha tirar o foco da missão e do preparo para ela, causando assim interpretações falsas e decepções. Porque o foco mesmo é o batismo do Espírito Santo. É o poder para viver e pregar a mensagem. É a expectativa de receber a graça de Deus para passar por eventos que virão e acontecerão antes da volta de Jesus. Em Atos 1, 6 a 8, por exemplo, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Note que os discípulos, vendo que Jesus provou ser ele o Messias, ressuscitando dos mortos, seria essa a oportunidade de ele tornar Israel com aquela glória
que havia no tempo de Davi e Salomão, tornar Israel uma potência militar mundial. Esse era o sonho acalentado. E Jesus, então, lhes adverte, colocando a perspectiva no devido lugar, de que o preparo glorioso de sua vinda era mais importante e as pessoas tinham que saber disso. E por isso, eles tinham que se preparar para serem testemunhas recebendo o Espírito Santo. Essa é a mesma advertência que Jesus nos faz e, portanto, essa mensagem tem esse propósito. Fazer com que seu foco esteja no preparo espiritual, de aceitar o batismo do Espírito Santo, buscá-lo e se preparar para eventos que acontecerão antes da volta de Jesus, para os quais devemos estar muito mais preparados do que para a volta de Jesus em si, que também é importante, mas que as pessoas estão negligenciando os acontecimentos que virão antes disso. A Bíblia apresenta a vida de certas pessoas como símbolos tipológicos de eventos maiores, como sinais desses eventos. É o caso de Adão, por exemplo, que é um símbolo de Cristo, de Enoque, que é um símbolo dos trasladados sem ver a morte, de Matusalém, que foi um alerta, a vida dele era um alerta, e de Noé, que era o descanso, né? E Moisés, como uma experiência de vida de um líder que está preparando um povo para a Canaã celestial. Então, mais do que exemplos, eles eram sinais. Sinais importantes, que o povo do seu tempo, olhando esses homens, prestando atenção no comportamento deles, se preparavam para algo maior que poderia acontecer logo depois. Jesus diz, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Mateus 24, 36. O que devemos saber então? Se o dia e a hora ninguém sabe. Que não podemos pensar em criar nenhum tipo de expectativa a respeito disso. Se ele nos proíbe saber o dia e a hora, o que temos que saber então? Ellen White diz o seguinte: não se deve admitir que uma declaração do Senhor destrua outra. A declaração do dia e a hora que ninguém sabe. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade e isto nos é exigido saber. Demais é nos ensinado que desatender à advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé o não saber quando viria o dilúvio. Perceba que, conquanto ninguém saiba o dia e a hora, é-nos dito que nós precisamos saber a proximidade. E isso é requerido por Deus. Que a gente não fique tão apático, como se o evento não fosse importante e a gente não questionasse. Eu não posso saber o dia, não posso saber a hora, mas eu não posso saber, pelo menos, a época. Eu não posso saber quanto a sua proximidade. E aqui a mensageira diz que isso é um dever de cada um de nós. E recusar saber disso, ou viver na ignorância disso, isso vai ser fatal para muita gente, como foi nos tempos do dilúvio. E ela continua, em grande conflito, página 372. A parábola, no mesmo capítulo, põe em contraste o servo fiel com o infiel e dá a sentença ao que disse em seu coração: o meu Senhor tarde virá. Mostra sob que luz Cristo olhará e recompensará os que encontrar vigiando e pregando sua vinda, bem como os que a negam. Vigiai, pois, diz ele, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mateus 24, 42 a 51. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3, verso 3. Observe, então, que há a tendência muito natural de alguns de procrastinar, de deixar para depois e se tornarem infiéis. Ellen White é bem verdade que escreveu essas palavras com relação aos eventos de 1844, com respeito à vinda que se esperava de Jesus para aquele ano, para o ano de 1844. E qual o perigo de recusar-se a saber sobre a vinda de Jesus? E qual foi a atitude dos ministros a respeito desse assunto nos tempos de Ellen White, em 1844? E quais serão as mesmas atitudes dos ministros e do povo em geral a respeito da volta de Jesus no nosso tempo? Ela continua no grande conflito, página 372.
Mostrou-se assim que as Escrituras não oferecem garantia aos homens que permanecem em ignorância com relação à proximidade da vinda de Cristo. Aqueles, porém, que unicamente desejavam a desculpa para rejeitar a verdade, fechavam os ouvidos a esta explicação. E as palavras daquele dia e hora ninguém sabe continuaram a ser repetidas pelos audaciosos escarnecedores e mesmo pelos professos ministros de Cristo. Então observe isso aqui. As Escrituras não oferecem segurança, nenhuma garantia para aqueles que querem permanecer na ignorância a respeito da volta de Cristo. Agora, também não há desculpa para rejeitar a verdade, fechando os ouvidos à explicação da volta de Cristo. Porque muitos vão usar essa mesma expressão, daquele dia e hora ninguém sabe, como usaram na época de Ellen White, estarão sendo usados agora. Certo? E, portanto, ministros da palavra de Deus se colocarão como empecilhos para que essa mensagem seja dada no tom que ela tem que ser dada. Ao despertarem os homens e começarem a inquirir do caminho da salvação, interpuseram-se ensinadores religiosos entre aqueles e a verdade, procurando acalmar-lhes os temores com interpretações falsas da palavra de Deus. Infiéis vigias uniram-se na obra do grande enganador, clamando paz, paz, quando Deus não havia falado de paz. Muitos, tais quais os fariseus do tempo de Cristo, se recusaram a entrar no reino do céu e embaraçavam os que estavam entrando. O sangue dessas almas ser-lhes-á requerido. Grande Conflito, 372, parágrafo 1º. Na época de Ellen White, isso aconteceu. Apesar da data estar correta, mas o evento interpretado errado, as pessoas estavam buscando, sendo movidas pelo Espírito Santo, a procurar um sentido para a vida e um preparo para o evento. E muitos se colocaram para impedir, para atrapalhar. Será que isso pode estar acontecendo hoje também? Pessoas que estão se recusando a entrar no reino de Deus e embaraçando os que querem entrar, os que querem anunciar também. Ellen White, ela afirma que o final do conflito entre o bem e o mal se daria depois de 6.000 anos. 6.000 anos é o tempo da história do pecado neste mundo. O grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar, diz Ellen White no Grande Conflito, página 518. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter a posse da terra, Patriarcas e Profetas 243. Luta iniciada no céu e durante 6.000 anos continuada na terra, História da Redenção, página 393. 6.000 anos esteve em andamento o Grande Conflito. O livro Grande Conflito, página 656, a Grande Controvérsia. Então, Ellen White é quem nos assevera, e sendo ela mensageira do Senhor, sendo ela profetisa, sendo ela a voz profética para a Igreja Adventista, é dever dela nos ensinar a verdade. Porque o Espírito Santo não pode se contradizer. E olha que até o Talmud judaico, tradicionalmente já dizia, 6 milênios o mundo existirá, e em 1 milênio será destruído. Então Deus dará a sua revelação para aqueles que quiserem ouvir, quem quiser atender. Então Ellen White garante, o milênio vai durar, a história do pecado durará 6.000 anos, e por isso nós precisamos saber quando começa e quando termina o milênio. Então qual é a origem dessa teoria dos 6.000 anos? É mesmo teoria? Teria Ellen White sofrido influência do bispo Ussher, como muita gente diz por aí? Existe na Bíblia essa interpretação dos 6.000 anos? Afinal, Ellen White era inspirada ou não? Ela precisava ficar copiando alguma coisa dos outros? Ou o Espírito Santo estava orientando ela em cada passo? Qual é o parâmetro numérico para a contagem dos 6.000 anos? De onde se tira isso na Bíblia? Para não dizer que, olha, foi copiado daqui, foi copiado dali. Vamos para a Bíblia, então, descobrir onde é que está isso. O livro de Levítico, capítulo 25, você vai ler os versos de 8 a 33. Eu só vou ler alguns versos por causa do tempo. Levítico 25, versículos 8 em diante. Vou ler o seguinte. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos,
de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Verso 9. Então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Verso 10. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Verso 12. Porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Verso 13. Neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo, e segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Não oprimais ao vosso próximo. Cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Li dos versos 8 ao verso 17. E o que era o jubileu? Era um tempo de reforma social que acontecia depois de 49 anos. No 50º ano, no ano 50, era pregoada com voz de trombeta o dia da expiação, o dia do juízo, e o descanso da terra, chamado pelos judeus de Shemitah. Nesse tempo, o escravo era liberto, as dívidas eram perdoadas, a terra não era arada nem semeada. Era um tempo em que a terra iria parar, a terra ficaria em repouso absoluto. Ellen White usa essa linguagem bíblica para nos dizer que o jubileu é um símbolo da volta de Jesus, em que começará o jubileu. Sendo profeta, ela, portanto, revela que o último jubileu começa na volta de Jesus. Ellen White diz, então, o céu abria-se e fechava-se e estava em comoção. As montanhas tremiam como uma vara ao vento e lançavam por todos os lados pedras irregulares. O mar fervia como uma panela e lançava pedras sobre a terra. Analise isso aqui. Uma pessoa, por mais que ela tenha uma cabeça cheia de ficção, como poderia fazer uma descrição tão vívida de um evento se não fosse uma revelação? Um mar ferver como uma panela, lançar pedras. As montanhas tremendo, tem que ser revelação. E ela continua. E falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus, e declarando o concerto eterno com seu povo, proferia uma sentença e então silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. Observe que é Deus mesmo que revela o dia e a hora da vinda de Jesus. Quando é que ele faz isso? No momento adequado. No momento em que, como parte do concerto, como parte da aliança, para com todos aqueles que obedecem à sua palavra, Deus revelará o momento da libertação final. E essa libertação será a volta de Jesus. Continuemos o texto. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam pela terra com estrondos do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os santos aclamavam glória, aleluia. Seus rostos iluminavam-se com a glória de Deus e resplandeciam de glória como fazia o de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória. E quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus, santificando o seu sábado, houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e sua imagem. Primeiros Escritos, página 286. Observe que Ellen White está falando da volta de Jesus no contexto de eventos escatológicos, onde o conflito entre a verdade e o erro, entre os mandamentos de Deus e a tradição humana chegará a um ponto tão grande que desencadeará uma perseguição para cuja libertação o povo de Deus anseia pela volta de Jesus. E Deus anunciará o dia e a hora da volta de Cristo, quando o povo de Deus parecer que está perdendo a batalha e que serão destruídos. Então aparecerá nos céus a voz de Deus anunciando esse momento tão glorioso.
Ellen White continua ainda, Primeiros Escritos, página 286. Começou então o jubileu em que a terra deveria repousar. Viu o escravo piedoso levantar-se com vitória e triunfo e sacudir as cadeias que o ligavam, enquanto seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer. Pois os ímpios não podiam compreender as palavras da voz de Deus. Logo apareceu a grande nuvem branca, sobre a qual se sentava o Filho do Homem. A princípio, quando apareceu à distância, essa nuvem parecia muito pequena. O anjo disse que ela era o sinal do Filho do Homem. Ao aproximar-se mais da terra, pudemos ver a excelente glória e majestade de Jesus, enquanto saía para vencer. Um séquito de santos anjos, com coroas brilhantes, resplandecentes sobre as cabeças, acompanhava-o em seu trajeto. Então, observe aqui, está ligado o jubileu com a volta de Jesus. E a informação é essa: começa o jubileu, a terra descansa. Quando começa o jubileu? Na volta de Jesus. Depois da volta de Jesus, começa o tempo Shemitah, descanso da terra. Vamos analisar os números que envolvem o jubileu e os 6.000 anos. Bíblia, Gênesis 6, verso 3. Noé pregou 120 anos. Ele entrou na arca e veio o dilúvio e a terra repousou. Observe que Deus disse, então, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. 120 anos foi o tempo que o Espírito de Cristo, Jesus, pregou aos antediluvianos, prisioneiros do pecado. Enquanto Noé fabricava, enquanto Noé construía a arca. Depois que Noé cumpriu o prazo de 120 anos, ele entrou na arca. Veio o dilúvio e houve descanso da terra. Veio o juízo sobre aqueles que não entraram na arca. Moisés, depois de viver 120 anos, ele morreu e foi enterrado por Deus. E a Bíblia diz em Deuteronômio 34, verso 7, tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. 120 anos. Esse foi o tempo da vida de Moisés. Mais um elemento símbolo daquilo que Deus pretende usar para alertar a igreja e alertar cada um de vocês sobre o preparo importante para os eventos que hão de acontecer até que Jesus venha. Agora vamos observar um outro detalhe. Atos 7, 23 a 30. Nós vamos observar o seguinte. Moisés, depois de viver esse tempo todo, a vida dele foi dividida em 3 períodos de 40 anos. 40 anos ele viveu no Egito como príncipe. 40 anos ele viveu pastoreando ovelhas do sogro nas montanhas de Midian. E 40 anos ele passou guiando o povo no deserto. 120 anos no total, divididos em 3 períodos de 40. Em Atos 7, o homem de Deus, aos pés de Estevão, diante de muitas testemunhas, ele fez uma revisão da vida de Moisés. Ele diz, olha, verso 23, quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. No verso 30, decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Observe bem. Depois, no versículo 36, este Moisés os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Por que esses números estão registrados na Bíblia? Observe um outro detalhe. No Pentecostes, que acontecia 50 anos depois da Páscoa, havia 120 pessoas expectantes ali. Jesus as instruiu durante 40 dias. E os 10 dias restantes para completar os 50 do Pentecostes foram gastos em oração, esperando o batismo do Espírito Santo. Atos 1, verso 3, verso 14 e 15. Tinha que ter mais gente. Mas aí estão esses números muito importantes na compreensão da contagem do tempo do jubileu, que Deus deixou na Bíblia como um sinal, como pistas, para que você e eu pudéssemos analisar, tirar uma conclusão sobre que não é uma mera teoria, mas é algo bíblico revelado. Você compreendeu esses números?
Agora responda com sinceridade. Se um jubileu são 50 anos, quantos jubileus são suficientes para chegar a 6.000 anos? Faça uma regra de 3 simples. Se um jubileu é 50, quantos jubileus chega a 6.000 anos? Multiplique 50 vezes 120. Um jubileu é 50 vezes 120 é 6.000 anos. Então são necessários 120 jubileus para termos um tempo total de 6.000 anos. E a pergunta é essa aqui. Quando começou a contagem dos jubileus? E quando será o último? E a resposta, meu amigo, é simples. A contagem iniciou quando o primeiro Adão pecou. Começou a contar os jubileus. E o último jubileu vai começar quando o segundo Adão retornar nas nuvens do céu. Amém? A Bíblia claramente ensina que Adão é um tipo de Cristo. É uma tipologia de Cristo. Romanos 5,14 diz: Adão prefigurava aquele que havia de vir. É um símbolo de Jesus. 1 Coríntios 15, versos 45 e 47. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então vejam que Adão é chamado filho de Deus nas Escrituras. Lucas 3,38. Jesus é o Filho de Deus. Marcos 1, verso 1. Um é criatura, o outro é o Criador. O primeiro veio da terra, o segundo do céu. Portanto, na vida de Adão, nós temos base para dizer quando começa a contagem dos jubileus, e na vinda de Jesus, nós temos como dizer que se inicia o último jubileu da terra. Quanto tempo viveram então Adão e Eva no Éden sem pecar? Com quantos anos Jesus entra no deserto para ser tentado? Adão pecou com 30 anos. Está isso na Bíblia? Está. Jesus foi batizado com 30 anos e permaneceu 40 dias em jejum no deserto. Agora pense, por que Jesus não se batizou aos 8, aos 12, aos 20, mas especificamente aos 30 anos? Você vai dizer por quê? Porque com 30 anos se entrava o levita para o serviço do templo. Só que Jesus não era levita. Ele não era do sacerdócio de Arão, dos levitas. O sacerdócio de Jesus é um sacerdócio eterno. O sacerdócio de Jesus vem de Melquisedeque. A resposta, por que Jesus se batizou com 30 anos, é porque o primeiro Adão pecou aos 30. E, portanto, Jesus, o segundo Adão, batizaria com 30 para enfrentar e vencer aquilo que o primeiro Adão não conseguiu, apesar de estar na pujança da força, da varonilidade e da santidade do Jardim do Éden. As genealogias e os 6.000 anos são muito importantes você entender. É consenso que os calendários são criados a partir de algum evento importante ou em torno de uma figura mítica, histórica, igualmente importante. Por exemplo, o calendário de Roma Imperial inicia o cômputo na época da fundação de Roma, segundo a lenda de Rômulo e Remo, no ano 753 a.C. O calendário muçulmano, a Hégira, começa com a fuga do profeta Maomé, da cidade de Meca no ano 622 d.C., ou época comum. O calendário cristão, gregoriano, tem como marco inicial o nascimento de Jesus, que para eles acontece no ano 1 da era cristã, ou ano Domini, ano do Senhor, antes de Cristo, depois de Cristo, conforme a importância que Jesus tem para a centralidade da história. O importante é que você saiba, o calendário é construído em torno de alguém ou de algum evento importante. Então, qual é o calendário da Terra? Foi contado a partir de quem? A partir da vida de Adão. O calendário bíblico, mantido pela tradição judaica, informa que a história da vida na Terra está perto de 6.000 anos. No caso deste ano 2021, é o ano 5.782, que começou em setembro. E em Gênesis 5, as genealogias, a partir de Adão, nos dão o ponto de partida da história e do calendário na contagem do início dos jubileus até o jubileu final. O calendário do mundo é a vida do homem do mundo, Adão, do primeiro homem.
É dali que começa a contar a história da Terra. A história não da Terra, a história da vida humana na Terra. Nós vamos ler Gênesis 5, verso 3, verso 6, verso 9, verso 12, verso 15, verso 18, verso 21, verso 25, verso 28, verso 29, verso 32, e depois Gênesis 7, verso 11 e verso 12. E depois Gênesis 9, verso 28 e 29. Então, nesse gráfico você tem, ó, de Adão, a idade que é apresentada no capítulo 5, e a data mundi, a data do mundo, do calendário do mundo, iniciada com a vida de Adão naquele período. Vamos ler? Gênesis 5, verso 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. O verso 5 diz: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Observe que o número 30 se repete, para dar a entender que Adão viveu 30 anos feliz, perfeito, ele e Eva no Jardim do Éden. Pecou, teve que sair de lá. E tiveram seus filhos, depois do pecado, fora do jardim. Adão viveu muito tempo, ele viu seus filhos, ele morreu um pouco tempo antes do dilúvio, foi contemporâneo de todos esses personagens importantes da vida até Noé. Sofreu muito com as pessoas jogando na cara dele que a confusão do mundo era culpa dele. Mas ele tentou levar seus filhos de volta para a porta do Éden, oferecendo um sacrifício da fé na vinda de um Messias que cuidaria desse problema e resolveria o problema do pecado do mundo. Bom, Adão, quando fez 130 anos, no verso 3, ele teve um filho chamado Sete. Quando foi que nasceu Sete? Nasceu quando seu pai tinha 130 anos. E, portanto, o calendário batia 130 anos. Marcava 130 anos no calendário do mundo naquele tempo. Quando Sete faz 105 anos, no verso 6, ele tem um filho chamado Enos. 130 mais 105 vai dar 235. 235 foi o ano que nasceu Enos. Quando Enos faz 90 anos de idade, conforme o verso 9 do capítulo 5 de Gênesis, nasce-lhe um filho chamado Cainã. 90 anos mais 235 dá 325, ou seja, Cainã nasceu no ano 325. Quando Cainã faz 70 anos, nasce-lhe um filho chamado Maalalel, conforme o verso 12. E Maalalel nasceu no ano 395, que é somar 325 com 70. Quando Maalalel faz 65 anos, verso 15, ele gera um filho chamado Jared. E Jared nasceu então no ano 460, que é 395 mais 65. E olha que Jared, todos eles são símbolos de pessoas cujos nomes, cujas vidas serviam como um sinal para refrear o pecado, para se preparar para um evento cataclísmico de juízo divino. Quando Jared completa 162 anos, verso 18, ele gera um filho chamado Enoque. Enoque nasceu no ano 622, que é o ano 460, mais 162 do seu pai, dá 622. Enoque é um dos filhos símbolos de Deus nessa terra. Enoque é o símbolo daqueles que antes de ir para o céu tem que andar com Deus, tem que desenvolver comunhão, tem que confiar plenamente, manter diálogo com Deus, andar com Deus. Quando Enoque faz 65 anos, ele gera um filho chamado Matusalém, conforme o verso 21. Matusalém nasce no ano 687, que é o ano 622, mais 65 da idade do pai dele. Quando Matusalém tem 187 anos, nasce-lhe um filho chamado Lameque, no verso 25. Lameque nasce, então, no ano 874, que é 687 mais 187. Lameque é símbolo das pessoas que não darão ligança, importância para a mensagem da palavra de Deus, viverão nos prazeres e pecados sensuais, simplesmente vivendo a vida normal deste mundo. Lameque é este símbolo. Eles existiram e existem hoje ainda. Quando Lameque completou 182 anos, ele gerou um filho chamado Noé, no verso 28. Noé nasceu no ano 1056, que é o ano 874 mais 182. E Noé
O nome significa descanso. Depois de Noé, aconteceria alguma coisa para trazer descanso à terra. Noé, quando fez 500 anos, capítulo 5 de Gênesis, verso 32, nasce-lhe 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Nasceu no ano 1556, que é o ano 1056 mais 500 da vida de Noé. 1556 são 100 anos antes do dilúvio. Os filhos dele nasceram. Porque o dilúvio veio no ano 600 da vida de Noé, conforme Gênesis 7, verso 11 e 12. No ano 600 da vida de Noé veio o dilúvio. E aí, quando foi a data do mundo na época do dilúvio? Era o ano 1656. 1656. Como a Bíblia diz em Gênesis 9, verso 28 e 29, que Noé viveu 350 anos além, depois do dilúvio. Então, o total de sua vida foi 950 anos. 950 anos, ou seja, no ano 2006, o ano da morte de Noé, com 950 anos, já havia se passado 40 jubileus. Porque 2006 dividido por 50, que é o valor de um jubileu, dá 40. Deu para entender? Continua então. Então, 600 anos antes do dilúvio, 600 anos da vida de Noé, veio o dilúvio. Ele viveu 350 anos a mais ainda, 950 anos no total. Ou seja, de Adão a Noé passaram-se 40 jubileus, ou 2006 anos. De Noé até Jesus vão passar 40 jubileus, mais 2000 anos. Então, 40 com 40, lembra da vida de Moisés? A divisão de 3 tempos de 40? Está acontecendo a mesma coisa aqui. De Adão a Jesus se passaram, então, 80 jubileus. 40 de Adão a Noé e de Noé a Jesus também 40. Então, 80 jubileus. 80 jubileus vezes 50, que é o valor de um jubileu, vai dar 4.000 anos. Ellen White não fez conta, ela teve isso por revelação. E bate certinho com o que ela diz. 4.000 anos. Dos 6.000 anos da história do conflito de pecado, faltam apenas, então, 2.000 anos. Faltam 2.000 anos, ou 40 jubileus, para completar os 6.000 anos. Quando Jesus batizou, estava completando 4.000 anos do conflito. É o que diz Ellen White, e ela então registra essas seguintes palavras. Livro Deserto da Tentação, página 30. Cristo no deserto da tentação ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele deixou de resistir. Ali Cristo venceu em lugar do pecador 4.000 anos depois de Adão volver costas à luz de seu lar. Está vendo aí? Está registrado nessas passagens aí. Review and Herald, de 28 de junho de 1874, e volume 1 de Mensagens Escolhidas, páginas 267. E a questão, meu amigo, é essa. Se Ellen White ainda é profetisa, se ela ainda é profeta, se suas declarações são ou não inspiradas. Alguém já viu em seu diário algum cálculo, produto da imaginação humana, que prove que isso é só uma especulação? Foi revelação 6.000 anos e os 4.000 anos até aqui analisados, ou é mera especulação? O que você acha? Você acredita nos profetas? Crede nos seus profetas e estareis seguros e prosperados se credes em Deus. Para resumir um pouquinho aqui para você. Adão pecou aos 30 anos no Jardim do Éden e foi expulso por Deus de lá. Jesus batiza com 30 anos e é conduzido por Deus ao deserto da tentação. O jardim do mal, né? Nesse dia estava fazendo 4.000 anos desde que Adão saiu do Éden. Estava no período dos 4.000 anos, que fecha tudo dentro, até no tempo da sua morte. 4.000 anos é a mesma coisa de 80 jubileus. Mais 2.000 anos, que são mais 40 jubileus, vão dar um total de 6.000 anos ou 120 jubileus. No total, são 120 jubileus, e o último será em 2031. O penúltimo jubileu aconteceu, então, em 1981. Isso quer dizer, meus amados, estamos vivendo os últimos 10 anos do jubileu.
Ou seja, está faltando apenas 10 anos para o quê? O alto clamor, que é para onde esta mensagem deve nos conduzir e preparar. Depois que Jesus vier e levar seu povo para o céu, o que acontece então? O milênio, no qual a terra fica em repouso, 1000 anos. Certíssimo? Está acompanhando? E aí, estamos marcando o dia e a hora da vinda de Jesus? Claro que não. E por que não devemos fazer isso? Porque a tendência é negligenciar o preparo para o encontro, mesmo sabendo, se possível, o dia e a hora, coisa que nós não sabemos. Se alguém marcar a data da volta de Jesus, ele virá? Só porque alguém marcou? Também, lógico que não. Por que então estudar esse assunto? Porque, meus amados, a expectativa da volta de Jesus nos leva a considerar uma melhor forma de gerir o tempo e pôr as coisas na devida ordem. Por isso que esse assunto é importante. Não é tanto pela data, porque não é a data que nós estamos aqui focando. Estamos nos focando no devido preparo. Deus levanta pessoas para provocar um preparo, uma reflexão, para provocar alguma coisa na igreja. Observe, qual foi a expectativa em torno da volta de Jesus em sua primeira vinda? Olha, os líderes judaicos sabiam e não se prepararam para receber o Messias e não avisaram ninguém, por causa da tradicional interpretação da vinda de um líder militar glorioso. Entenderam errado, colocaram o coração na direção e o evento foi outro. Qual foi a expectativa da volta de Jesus em 1844? Todos achavam que Jesus voltaria naquela data. Ansiavam tanto por isso que o evento real não foi entendido. Qual era o evento? A mudança da obra sacerdotal do lugar santo para o Santíssimo. Aí veio uma decepção. Também estamos aguardando uma nova decepção. Uma nova decepção é esperada, porque muita gente está dizendo que ele vem em 2027. E isso vai provocar uma decepção profética importante para a igreja. Qual é a expectativa da volta de Jesus hoje? Muitos estão em dúvida. Talvez ele não venha, talvez haja mais tempo, talvez Ellen White tenha sido tão imprecisa em suas declarações e por isso não devemos levá-la a sério. É por isso que alguns líderes da obra adventista, zelosos da obra, por medo de que a igreja seja ridicularizada como seita, para poder proteger a mim e a você do vexame, da vergonha, da decepção, muitos deles bem intencionados, mas eles estão diminuindo a força da mensagem e deixando o povo à deriva. Ao invés de juntar força e dizer, irmãos, é mesmo, vamos preparar, que bom se fosse. Ao contrário, estão dizendo o contrário. E aí o povo fica aí, ó, devo ou não acreditar na mensageira do Senhor? Por isso, meus queridos, uma sacudidura será o resultado profetizado dessas especulações. Uma sacudidura é plano de Deus que aconteça e o espírito de profecia terá parte saliente nesse processo. Cabe aos pastores assumirem a liderança e tocar forte a trombeta. Cabe a eles começar uma reforma, começar uma mudança, não aos leigos, não às pessoas que não têm realmente o conhecimento, tem que ser os mais velhos. Lembra de Caleb e Josué? Eles é que têm que guiar o povo para a Canaã celestial. Como pode uma igreja que tem no seu DNA a mensagem do advento se recusar a dar a mensagem ao mundo? É coincidência que no nosso nome adventista do sétimo dia esteja a mensagem da volta de Jesus e do descanso da terra, o jubileu? Deu para entender isso aí? Assim como foi nos dias de Noé, Jesus nos disse, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, é o que está acontecendo justo agora. Ou seja, a rotina é a mesma. E a igreja que existe como sinal profético está se recusando a assumir abertamente sua obra. Os pastores estão devendo e precisam entrar nessa obra e ajudar a igreja a se preparar. Hebreus 11, verso 7 diz que Noé, divinamente advertido por eventos, a respeito de eventos que ainda não se viam, ele preparou uma arca para a salvação de sua família e se tornou o herdeiro da justiça que vem pela fé e acabou com essa arca condenando o mundo, com a sua atitude, com a sua maneira de ser. Por que isso é importante?
É porque a arca foi originalmente construída para salvar a humanidade. Porém, Noé, percebendo a impopularidade e pouca recepção da mensagem, ele preparou a arca para salvar sua família. Então, amado, se o mundo e muitos da igreja não querem saber da mensagem do breve retorno do Senhor, preguemos para nossos parentes e amigos. Como a igreja primitiva, ela gastou os últimos 10 dias antes do Pentecostes em oração e confissão de pecados perante o Senhor. Quantos deveriam estar ali juntos com eles naquela busca? Pelo menos uns 500 irmãos. Porém, havia apenas 120. É coincidência que esse mesmo estado de coisas, de apatia, esteja acontecendo justamente agora na igreja que é o sinal de Deus para a pregação da volta de Jesus e do preparo para o último jubileu? O que nós devemos esperar então daqui para frente? Que se cumpram pelo menos os sinais derradeiros. Número 1, decreto dominical. E não estamos longe, porque está aí domingo climático, domingo verde, igrejas católicas e protestantes se unindo num amplo movimento de proteção do meio ambiente, da família e do trabalho, e dizendo que Deus está esperando essa reforma, essa mudança no mundo, para que o mundo goze paz. Esperemos também uma sacudidura, que vai tirar de dentro da igreja aqueles que realmente não querem, não têm interesse na santidade, na busca, na compreensão das Escrituras. Esperemos a chuva serôdia, para a gente poder dar aquele alto clamor, dar um toque correto na trombeta, anunciar ao mundo seus pecados e o preparo para a volta de Jesus, o batismo do Espírito Santo, o refrigério pela presença do Senhor. Esperemos isso. Esperemos um tempo de angústia, onde cada um será provado pela angústia, mas Jesus prometeu nos livrar da hora da tentação que haverá sobre todo mundo. E o selamento. Preparemos-nos para isso. Então, seja sincero. Será que falta muito? Não. A palavra de Deus nos garante que os tempos serão breves. Segundo, se o último jubileu começa em 2031, é coincidência que de 2027 até 2031, são exatamente 3 anos e meio, 1.260 dias, 42 meses. Já viu isso na Bíblia? Isso é um tempo em que as bestas católicas e protestantes vão agir na terra. Fique atento. Terceiro, será coincidência que o relógio das nações pensar em 2023 como um ano de mudanças e que a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia deseja distribuir milhões de grandes conflitos para o mundo em 2022? Você acha isso coincidência? Então, querido, esperemos o decreto dominical para 2023 e um decreto de morte em 2027. Você acha isso um absurdo? Está marcando data, não é? Pois é. Não vai se preparar mesmo vendo líderes desmotivando hoje quem quer ir para o campo, enquanto as nações se arrogam no direito de exigir culto dominical? Você acha tudo isso algo assim que é alarmismo? Fique atento, a mensagem está sendo dada. São poucos que estão falando isso e muitos dizendo para não se preparar, que não leve a sério. E se nada disso acontecer? Bom, perderemos mais do que já perdemos, ou seja, a oportunidade e o tempo de buscar a melhor consagração? Vamos passar vergonha? Seremos expostos ao ridículo? Sim, haverá inclusive a sacudidura como resultado disso. Em 2027 Jesus vai voltar, dizem algumas pessoas. Não é essa a mensagem. A mensagem é: prepare-se para o que vai acontecer de 2023 em diante. Uma sacudidura como resultado de uma decepção, onde os leitores superficiais e que não produziram os frutos que a testemunha fiel de Laodiceia exige, vão finalmente sair e deixar a igreja seguir seu caminho de pureza e santidade para encontrar-se com o Senhor. Isso vai acontecer. E por que pode acontecer isso? Olha, desapontamentos foram usados por Deus no passado para expor os reais sentimentos de quem diz estar do lado do Senhor. Foi assim durante a crucifixão do Senhor, que expôs Judas e muitos que seguiam a Cristo por interesses pessoais. Foi assim por ocasião do movimento milerita de 1844, que expurgou do movimento quem esteve nele apenas por vaidade. Assim será
caso o Senhor ache necessário, para que os frívolos, superficiais e cheios de si deixem as fileiras e desobstruam o caminho para a igreja que quer entrar. E o que temos que fazer? É importante saber que isso pode acontecer e acontecerá, mas os fiéis atalaias devem persistir e aguardar aquele em quem estão concentradas todas as suas esperanças. Ele mesmo garante: é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas, e quem perseverar até o fim será salvo. Ellen White diz em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 308 e 309. Nos dias de Noé, os habitantes do velho mundo riam-se, escarnecendo daquilo a que os supersticiosos chamavam de temores e pressentimentos do pregador da justiça. Foi ele denunciado como visionário, fanático e alarmista. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Lucas 17, 26. Os homens rejeitarão a solene mensagem de advertência para os nossos dias, como fizeram no tempo de Noé. Referir-se-ão aos falsos mestres que predisseram um acontecimento e estabeleceram um tempo definido, e dirão que não tem mais fé em nossa advertência do que na daqueles. Esta é a atitude do mundo hoje. A incredulidade acha-se muito propagada, e a pregação da vinda de Cristo é escarnecida e exposta a ridículo. Isto torna tanto mais necessário que os que creem na verdade presente mostrem, pelas obras, a sua fé. Devem ser santificados pela verdade que professam crer, pois são um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. E ela continua ainda, em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 592. O passar do tempo tem trazido muitas mudanças. A luz tem aumentado e se espalhado. Enquanto o povo que estava ansioso pela verdade tem clamado: guarda, a que hora estamos da noite? Isaías 21:11. A resposta tem sido dada inteligentemente: vem amanhã e também à noite. Isaías 21:12. Pela investigação meticulosa das profecias, entendemos onde estamos na história do mundo. Sabemos com certeza que a segunda vinda de Cristo está próxima. Vale lembrar que o antigo Israel estava na fronteira de Canaã, mas porque o relatório dos espias fora recebido com desconfiança e falta de fé em Deus, eles tiveram que andar em círculos 40 anos no deserto. Já imaginou? Faltava um pouco mais de 10 dias para entrarem na terra prometida e tiveram que recuar. É sério isso. A jornada de Israel do Egito a Canaã deveria ser de apenas 50 dias. Pouco, 200 quilômetros, 2.200 quilômetros mais ou menos a distância. Ou seja, desde a Páscoa até o Pentecostes, era um tempo para eles entrarem em Canaã. Estamos a 10 anos de distância da Canaã celestial. Quem não quiser vai ficar aqui, prostrado no deserto por 1000 anos, até o juízo final após o milênio. Eu digo com alegria, eu já estou de malas prontas. E você e eu possamos dizer amém, ora vem Senhor Jesus. Prepare-se, algo extraordinário vai acontecer. Mas Deus espera que você e eu estejamos prontos para isso. Aquele abraço, nos vemos lá.